Esse vídeo viralizou e revoltou muitos homens e, felizmente, muitas mulheres. A mulher não precisa de um boletim de ocorrência, não precisa ver uma ocorrência, um crime específico para ela procurar a polícia. Basta ela sentir um desconforto em relação àquele relacionamento e ela pode pedir uma medida protetiva. Essa delegada explica que a medida protetiva pode ser solicitada sem que exista nenhum crime. Ou seja, o homem não precisa fazer nada de errado para que ele receba um oficial de justiça e diga que ele está sendo intimado para se afastar uma distância de no mínimo 300 metros. Veja nos stories que eu venho denunciando isso desde 2023, pois foi quando a Lei 14.550 entrou em vigor e determinou que independe da existência de crime para que o homem sofra uma medida protetiva. Desde então pude acompanhar verdadeiros absurdos que essa lei trouxe como consequência. Um dos casos reais que eu notei foi onde a mulher denunciou o marido pelo fato dele não ter percebido que ela precisava de um tempo sozinha para pensar no relacionamento. Pois acredite, ela ganhou a medida protetiva e o rapaz precisou se mudar às pressas da sua casa. Quando ele me procurou revoltado, ele informou que, quando ele recebeu esse pedido da mulher, ele argumentou que não era um cachorro e não poderia ser enxotado da casa onde ele estava pagando também. Pois não teve jeito, ele teve que se mudar. Já no segundo caso, um rapaz encontrou no saguão do prédio, onde tinha acabado de se mudar, uma ex-namorada de mais de 5 anos atrás. Ela foi na delegacia e pediu uma medida protetiva, dizendo que a presença dele no prédio, o qual morava 3 andares abaixo, ia lhe causar graves transtornos psicológicos, e o rapaz teve que se mudar às pressas. Agora pense comigo, você deve ter visto por aí a tal campanha Setembro Amarelo, onde inclusive o judiciário finge se importar com o suicídio dos homens, como se não soubessem que 78% das mortes por suicídio são cometidas pelos homens, e esse índice cresce 6% ao ano. Nos últimos 15 anos, esses dados subiram 57%. Coincidentemente, a Lei Maria da Penha faz 15 anos no ano que vem. Será que não são as medidas protetivas que estão causando injustiça com os homens que estão levando a ele cometer o suicídio? Pois para a mulher, todo mundo acolhe. E um homem, quem é que acolhe? Agora imagine uma situação hipotética. Um homem que ganha R$3.000, que é a base do salário do brasileiro, onde ele tem parte desse valor destinados para parcela do imóvel, onde ele reside com a família, parcela do carro, onde ele que comprou para o conforto da família, e as demais contas do cotidiano. Mesmo ele sem ter feito nada, ele recebe um oficial de justiça, o qual comunica que ele está recebendo uma medida protetiva e ele tem que sair do seu imóvel. Ele é expulso de casa e agora tem que pagar aluguel para onde ele for morar, tem que pagar um advogado para se livrar das acusações e poder visitar os filhos, onde a mãe inexplicavelmente não deixa mais ele ver. A sensação da casa onde ele morava com a mulher, por senão o imóvel vai ser perdido, que era o único bem que ele tinha de família. E também ele fica moralmente destruído, pois às vezes tem que voltar a morar com os pais, precisa emprestar dinheiro. Os amigos já não veem ele da mesma maneira, pois geralmente a ex-mulher acaba destruindo a reputação dele. Ele acaba se desestabilizando financeiramente, acaba atrasando a pensão dos filhos. A mulher, sem pena nenhuma, manda ele preso. Ele preso, ele perde o emprego. E onde que ele vai encontrar o mínimo de conforto, o mínimo de alento? É no álcool e nas drogas. Pois ele não tem a casa do homem brasileiro para pedir conforto. Ele não tem a delegacia do homem brasileiro para denunciar a violência que está sofrendo. Não tem nenhum órgão que acolha. Então, diante de todo aquele sofrimento, de todo aquele momento desesperador, ele começa a pensar que a única forma de acabar com aquela dor acaba sendo tirar a própria vida. Então, ele entra para esse índice de 78%, o qual com toda certeza o judiciário tem as mãos sujas de sangue. Então, para essa delegada deveria ser perguntado se ela sabe o que é Setembro Amarelo, se lá na delegacia onde ela trabalha tem algum papel grudado na parede falando sobre o Setembro Amarelo, se ela sabe que os índices de feminicídio são mínimos, de violência contra a mulher são mínimos, só diminuem, porém são inflados para que ela mantenha o salário dela, e que o número de suicídios só aumenta, para ver se ela vai realmente se importar com o ser humano, e não só com os índices que pagam o salário dela. Essas falas dessa delegada demonstram o total de hipocrisia dela e de toda a sociedade, que se diz preocupado com a vida do ser humano. Mas na verdade, o homem deixou de ser um ser humano faz tempo.